Tô gravando o vídeo porque algumas pessoas já me perguntaram, e de vez em quando sempre aparece alguém perguntando a respeito de como foi a imigração para o Canadá e tal, alguns aspectos que geralmente o pessoal sempre quer saber e pergunta como foi a questão do visto, como é que vocês fizeram, vocês já foram com um emprego garantido, tem uma série de perguntas que o pessoal geralmente faz, né? Vamos lá. Em relação a visto, como é que a gente fez, né? Tem vários tipos de vistos disponíveis aqui para o Canadá. Até onde eu sei, o mais comum é para quem já tem qualificação, e aí é diploma, é alguns anos de experiência em certo ramo e por aí vai. Geralmente é o Express Entry, né? Eu vou botar um link aqui no vídeo, para quem quiser, tem um site da imigração do Canadá, que você joga lá suas características, nível de idioma e por aí vai, e ele te recomenda qual que é o melhor tipo de visto para você. Eles iniciaram há não muito tempo, até onde eu sei, um programa de nomeação por província. Eu não estudei muito bem como é que funciona, mas parece que cada província tem sua particularidade. Nesse link também você pode encontrar todos os detalhes em relação a isso, tá? Outra coisa que eu queria falar também, deixar claro, é que assim, tem muita gente que pergunta, vocês contrataram alguém, vocês utilizaram algum serviço para resolver o visto e tal? E a resposta é não. Não precisa contratar ninguém. Dá para você fazer tudo por conta própria e por aí vai. Claro que tem serviços que vão te ajudar a correr atrás de documentação, levantar para você o que você precisa de documento, te ajudar a conseguir esses documentos, tradução, por aí vai. E até algumas vezes te ajudar em relação a como preencher o seu perfil dentro do site da imigração canadense para que você consiga mais pontos, tá? Isso não quer dizer que vai agilizar ou que vai ser mais rápido ou que você 100% vai conseguir, tá? Eu não sei até onde o pessoal garante que vai ou não, mas é algo que não precisa. Então, assim, se você está disposto e tem o tempo disponível para juntar a documentação e tudo mais, eu acho que não é necessário, tá? Mas aí cada um define o que acha melhor, tá? Vamos lá. Como funciona o Express Entry? Que é o mais comum. É um sistema de pontos de acordo com a área de formação, idade, experiência profissional, nível de inglês. Tem vários outros critérios que te ajudam a acumular pontos dentro desse sistema. A cada ano que passa, a nota de corte ela muda um pouco, tá? Geralmente ela tem sempre caído, a nota de corte, em relação ao ano anterior. Não tem como eu te falar, e eles não divulgam essa nota antes. É assim, esse ano a nota de corte foi X. Não tem como você saber, eu já estou na nota de corte desse ano. Você não tem como saber. Até onde eu sei, eles divulgam só depois que eles já enviaram todos os convites e por aí vai. Então vamos lá. Como é que a gente fez? Léo, vamos e vamos. Então preenche lá o seu perfil. Vamos ver o que dá. Deu Express Entry. Então beleza, vamos preencher o perfil no Express Entry? Vamos. Aí eu preenchi e tal, tem X pontos. Ixi, não é o suficiente. Aí fomos olhar em alguns blogs e tal que tem por aí, que o pessoal mantém, até serviços que até postam, não, olha, esse ano que passou a nota de corte foi tanto. Aí na época acho que a gente estava em 360 e a nota de corte tinha sido beirando 500, era algo nesse sentido. Nossa, tá faltando bastante, mas tudo bem, vamos lá. Aí o pessoal pergunta, tá, então se não foi assim, como é que foi o jeito mais fácil? Como é que você acha que é o jeito melhor? Minha resposta sempre é o seguinte: a maneira mais fácil de conseguir, até onde eu sei, qualquer visto para qualquer país é com visto de estudante. Escolhe um curso, às vezes um curso de inglês, uma especialização, alguma coisa assim. E aí pega esse visto de estudante e vem para cá. Tá? Aí a sugestão, de preferência pegar um visto de estudante que te permita trabalhar meio período, porque aí você já acumula também a experiência de trabalho e por aí vai. Independentemente dessa questão, na época a minha esposa pensou em fazer um curso e tal, que aí ela precisava do visto de estudante, aí nós conseguimos o visto de estudante. O curso que ela escolheu era um curso que eles classificam como co-op. Até onde eu sei, cursos co-op, eles possuem uma parte prática dentro do currículo, e aí por isso ele é classificado como co-op, porque em algum ponto você precisa fazer um estágio para conseguir o seu diploma, o seu certificado, o que quer que seja que o curso vai te dar. E aí, no caso, quando o visto é para cursos co-op, o tipo do visto ele te garante, depois que acabar o seu curso, ele te dá o direito a você renovar o seu visto como visto de emprego pelo mesmo período de tempo do visto de estudante. Isso foi na época que a gente fez. De novo, eu estou falando muito da nossa experiência só. Eu não investiguei mais porque acabou que a gente conseguiu, vou chegar lá, mas a gente conseguiu nossa residência permanente, então eu falei, bom, beleza, então ficou por isso mesmo. Mas assim, a gente aplicou para o visto de estudante e daria o mesmo período no caso dela o visto foi de 2 anos para estudante, e a gente poderia renovar por mais 2 anos, caso nós quiséssemos continuar aqui para que ela pudesse
trabalhar. Como nós já éramos casados no Brasil e conseguimos o visto, eu como marido, ou no caso se o marido aplicar, ou quem quer que seja, o cônjuge ganha o direito de um Open Work Permit, que te dá direito a trabalhar 40 horas por semana. Por eu ser classificado o patrocinador, entre aspas, aí, da aventura toda. Então, enquanto ela fazia o curso também, o nosso processo de Express Entry estava acontecendo também. Aí o pessoal pergunta, validação de inglês, como é que vocês fizeram? Existem algumas instituições de validação de inglês que são cadastradas com o governo canadense. Na época nós optamos pelo IELTS. Aí nós optamos pelo IELTS porque tinha um desejo nosso também de ir para a Austrália, e quando a gente chegou a olhar sobre a Austrália, eles também adotam o IELTS. Aí nós falamos, então vamos escolher o IELTS mesmo, que parecia ser o mais tranquilo, de modo geral. E ele tem duas categorias, ele tem geral e acadêmico, e ele é válido só por 2 anos. Então, quanto mais alta for a sua nota, mais pontos você ganha. Para o Express Entry, eles só aceitam o geral, que dá ponto mesmo. O acadêmico é só caso para o visto de estudante. A pontuação do cônjuge, se for na categoria geral, soma alguns pontos para quem está se candidatando pelo Express Entry, soma alguns pontinhos, mas tem que ser o geral. Se for acadêmico, não soma nada. E como foi a avaliação de diploma? Na época a gente investigou e tem um serviço que chama WES. E o site deles é bem tranquilo, assim, na época eu olhei, é bem tranquilo, tem todas as informações que você precisa, o que você precisa mandar. Quando eu fiz, eu tive que ir na minha instituição, tem uma cartinha lá, uma solicitação específica, e você manda a sua documentação para eles, pode até ser digital, mas eles pedem que a instituição mande diretamente para eles também o seu histórico escolar, para que eles façam a tradução e validação, a validação do seu diploma, a correspondência, não é nem muito validação, é mais uma correspondência, para dizer, você, igual no meu caso, fiz engenharia de controle e automação, 4 anos, demorei mais, mas tudo bem, 4 anos, aí eles olham lá a sua grade curricular, as horas, e aí eles te dão essa correspondência, e esse documento você precisa para ganhar mais pontos, obviamente, mas tem que ser oficial também para o governo canadense dar uma olhada. E aí o pessoal também pergunta, em relação a emprego, vocês já foram com emprego, como é que foi e tal? Não, é muito difícil. Até onde eu sei, é realmente muito difícil conseguir sair do Brasil com emprego. Eu estou falando com a minha experiência e com a minha experiência de trabalho. Claro que se você tem uma formação muito específica ou muitos anos como gerente, sei lá, diretor, esse tipo de cargo, é mais provável que você consiga se candidatar para esse tipo de vaga que pede 10 anos de experiência muito específica, 15 anos de experiência muito específica, e a empresa estar disposta a te dar um visto de trabalho como patrocinadora. Até onde eu sei é similar entre Canadá e Austrália em relação aos critérios para que uma empresa possa te patrocinar como empregado. E aí tem alguns critérios, eles têm que pagar algumas taxas para o governo, que no Canadá eles têm que anunciar a vaga em pelo menos 3 meios de comunicação, e eles têm que comprovar para o governo canadense que eles não encontraram nenhum canadense que atendesse aquelas especificações que eles gostariam. E aí então eles podem te dar um visto e te patrocinar para que você ganhe a sua residência permanente ou seu visto de trabalho, o que quer que seja que eles estejam procurando. Então assim, vocês já foram com emprego? Cara, não. Por isso que eu falo, o jeito mais fácil é alguém conseguir, ou você mesmo, conseguir um visto de estudante. Daí, com esse visto de estudante, eu sempre gosto de brincar que o lance é que você tem que estar no meio da brincadeira, você tem que estar no meio da bagunça. Uma vez que você está no meio da bagunça, você dá seu jeito lá e sai da bagunça e vai pro bem bom, vamos assim dizer. Então, vir com visto de trabalho é muito mais difícil. E aí minha esposa conseguiu então o visto de estudante, fez lá o teste que tinha que fazer na universidade, recebeu cartinha. Para quem está tentando esse tipo de visto, também ter uma cartinha de recomendação é extremamente benéfico, ajuda muito para conseguir. Se não tiver, consideravelmente mais difícil conseguir o visto. Bem, consegui o visto, com isso eu consegui o visto de trabalho, beleza, vamos pro Canadá? Vamos. 2016, viemos pro Canadá. Chegando no Canadá, e aí, o que você vai fazer? Precisa de dinheiro, né? Precisa pagar aluguel, precisa botar comida na mesa. Dá para mandar dinheiro do Brasil? Dá. Tem várias formas de fazer isso. Agora vai perder dinheiro com desvalorização. E aí, e aí, o que você vai fazer? Procurar emprego? Procurar emprego. E aí tem um assunto muito delicado que eu gosto de conversar, porque isso passou pela minha cabeça,
Isso com certeza passa na cabeça de muita gente que pensa em sair do Brasil para arriscar a vida fora. Tem dois tipos de cabeça, né? Mas vamos lá, vou falar um assunto mais assim. Eu, na época, eu já estava com meu diploma de engenharia, eu já tinha 5 anos de experiência acumulada. Que tipo de emprego eu vou procurar? Chegando aqui. Aí eu falei, tem que procurar alguma coisa, né? E antes de vir, eu já tinha lido alguns depoimentos sobre como arrumar emprego fora do país. É diferente do país que você tem seu diploma de experiência e tal. E aí, como é que você faz? E um dos textos que eu li, ele me chamou muita atenção para um ponto muito interessante, que é o seguinte. Digamos que você lá é o dono de uma empresa e você contratar uma pessoa para uma posição um pouquinho mais qualificada lá. E aí na sua frente tem 2 currículos e tal, 2 candidatos. Alguém que é do seu país, de origem, língua nativa, já conhece os costumes, é formado ali, por aí vai. Mas tem um pouquinho menos de experiência. E uma pessoa que recém chegou no seu país, tem um pouquinho mais de experiência, mas não conhece bem os costumes, não sabe muito bem das leis e por aí vai. Quer você queira ou não, o candidato que é do seu país, ele, igual eu falei, ele tem mais conhecimento das leis, costumes, facilita assimilar uma série de coisas e aspectos que você precisa dentro do seu negócio. Vai ajudar e talvez a curva de aprendizado dele dentro do seu negócio em específico seja muito mais rápida. Você fica assim, vou contratar o cara que é do meu país, então o seu currículo, mesmo sendo um pouquinho melhor, né, o do outro cara, ou da outra pessoa, mas sendo de fora do país, isso dificulta um pouco, né? Então, igual como eu falei, a menos que sua experiência seja muito específica demais, como a gente gosta de brincar, a grande chance é que você não vai conseguir arrumar um emprego dentro da sua área específica logo de cara. Ou se você veio para estudar e fez uma especialização, aí sim, porque aí o cara já sabe, não, ele fez uma especialização aqui e tal, então talvez seja isso mais fácil. Com isso tudo em mente, eu fui lá e falei assim, vou preparar meu currículo e vou correr atrás de emprego. E que emprego, bicho? O emprego que aparecer. Tem que pagar minhas contas. Eu não posso ficar aqui torrando meu dinheiro do Brasil, na época pagando, era 2,50 ou 3, beirando ali, entre 2,50 e 3 reais por dólar. Aí nós viemos para uma cidadezinha um pouco menor, quando nós viemos para cá. Aí estava correndo atrás de uns assuntos e tal, de algumas coisas. E aí, vamos comer no McDonald's ali? Vamos comer no McDonald's ali, tá rápido, é fácil. E aí tinha um cartaz anunciando uma feira de empregos. Dia tal, aparece aí que vão ter... Entrevista é garantida. Traz um currículo e a entrevista é garantida. Beleza, não tem nada para perder, né? Tem conta para pagar. Fui lá tentar a sorte. E aí eu dei sorte mesmo. Consegui um emprego no McDonald's, isso com... sei lá, umas 2 semanas, 3 no máximo. 2 semanas, eu acho. Não, acho que foi 3. Bom, não sei. Mas foi rápido. Consideravelmente rápido. Com salário mínimo. E era 40 horas por semana, era tempo integral. Maravilhoso. Comentei com algumas pessoas e algumas pessoas, nossa, mas você vai se sujeitar a isso? Pô, você tem um diploma e tal, sei lá o que. Eu falei, bichão, ego não paga conta de ninguém. E não põe comida na minha mesa. Entre ficar mandando dinheiro do Brasil e perdendo dinheiro e ficar tranquilo e pagar minhas contas enquanto eu vou dando um jeito e tal, até eu conseguir arrumar alguma coisa na minha área. Ou então até às vezes você muda e depois de um tempo você aplica para um visto de estudante já estando aqui e vai para um meio período de trabalho, se você financeiramente puder fazer isso, né? Vai para o meio período enquanto você faz um curso. As opções são várias, né? Mas tudo bem. Aí continuei aplicando e tal para outros empregos e tentando. Enquanto eu estava no McDonald's, eu perguntava muitas coisas. Inclusive, eu fiz amizade com a gerente do restaurante na época que eu trabalhava. E aí eu perguntava várias coisas a respeito de leis trabalhistas, perguntava para os outros meninos que trabalhavam comigo. Era muita gente, molecada nova, né? Tipo, 19 anos, 20 no máximo. Eu era bem mais velho. Tinha algumas pessoas mais velhas, de período integral, mas a maioria era molecada mesmo. E aí, tem uma amiga minha da época da fábrica que ela dizia o seguinte: quem tem amigo não morre pagão. Beleza, uma colega da minha esposa na época, ela me ajudou a reformatar meu currículo, reescrever minha carta de apresentação, que é uma coisa que aqui eles valorizam muito. Para muitas vagas você não manda só o currículo, você manda uma carta de apresentação. Tem alguns sites que falam sobre isso. Se você quiser dar uma pesquisada, tem várias fontes aí. Até o LinkedIn, às vezes, posta alguma coisa, comenta alguma coisa a respeito de carta de apresentação e por aí vai. Então, beleza. Preparei meu currículo. Por uma série de fatores, nós fomos adquirir um carro, né? Porque estava chegando o inverno. E lá na cidadezinha pequena não tinha transporte público e tal, sei lá o quê. Então, carro era essencial mesmo. A moça que estava atendendo a gente vendendo o carro falou: não, olha, estão precisando de um consultor de serviços. Traz seu currículo aí, eu te apresento pro dono aqui. Aí levei meu currículo, o cara me ligou, dei sorte. Fiz uma entrevista e tal, consegui mandar bem. Nesse ponto, como eu já tava, eu já tava 2, 3 meses direto usando inglês, então o meu inglês estava melhorzinho. E aí eu consegui.
pô, maravilha, agora eu tenho um emprego melhor. O que ajuda, e aí eu vou chegar nesse ponto agora, o que ajuda na sua pontuação dentro da concorrência lá para o Express Entry. Então, assim, quando você entra no site da imigração, eles têm uma lista lá, uma NOC, né, NOC, que lista todas as especialidades que eles têm mais carência. E eles classificam em 0, A, B, C e D. Vou colocar um link aqui também para a lista NOC para vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Para o Express Entry, que dá mais ponto, eles consideram profissões 0, A e B, das classificações que eles dão. A concessionária, quando eu fui contratado, eles colocaram como assistente administrativo, que no caso era tipo B, e a minha experiência no Brasil era classificada como tipo A. Né? Tipo A dá um pouquinho mais de ponto, tipo B, sendo dentro do Canadá, dava lá uma quantia lá de pontos. Como aconteceu com a gente, nós fizemos o nosso IELTS em 2015 para poder correr com a primeira tentativa no Express Entry e para o visto de estudante da minha esposa. Ele é válido por 2 anos. Então, quando deu agosto ou setembro de 2017, o perfil do Express Entry venceu, porque venceu o meu IELTS. E aí nós tivemos que fazer o exame novamente. Conseguimos um pouquinho mais de pontos. E como a minha esposa fez o geral dessa vez, então o exame dela também trouxe mais pontos para o nosso perfil. E aí eu apliquei novamente. Quando eu trabalhei na Volks, na época eu fui transferido de departamento algumas vezes. E aí toda vez que eu fui transferido de departamento, quando eu listei no site de imigração do Canadá, eu listei um código NOC diferente. E aí deu tipo 3 dias, meu perfil foi negado. Eles já, não, você não serve pra nada. Aí fui lá, falei, vou aplicar de novo, só que o que eu vou fazer? Eu vou achar um NOC que seja o mais parecido possível com tudo que eu fiz de experiência na fábrica e vou botar toda a minha experiência num só. Beleza, fiz isso. E tudo caiu como categoria A, porque se eu dividisse, tinha uns que caía categoria B. E aí eu coloquei tudo como sendo categoria A, beleza, deu até bem mais ponto do que a primeira vez que eu tinha aplicado. Com o tempo de residência no Canadá e praticamente quase 1 ano com experiência na concessionária num NOC que é tipo B, quando foi em novembro de 2017, eu recebi... Foi novembro? Acho que foi dezembro, não lembro. E aí eu recebi um e-mail dizendo que nós tínhamos sido aprovados para aplicar para residência permanente, para submeter todos os documentos e tal. Isso não quer dizer que você já conseguiu, você tem que submeter uma série de documentos que eu vou falar um pouco deles aqui, tá? Foram vários documentos, ou escaneados ou eles já são automaticamente enviados para a imigração do Canadá, dependendo do que é. Por exemplo, o IELTS, se eu não me engano, você não precisa escanear, você só põe o código lá, o número do IELTS, e eles já puxam do sistema automaticamente porque tem essa conexão. Mas aí foi passaporte, como nós somos casados, certificado de casamento, educação, então tudo que é diploma, certificado, tudo que você listou quando você fez a sua aplicação para o Express Entry, tudo que tiver lá, você vai ter que submeter. Então, carta de referência de todas as experiências de emprego que estão lá. No caso, tinha a fábrica, tinha o McDonald's e tinha a concessionária. Eles pedem, se possível, botar o contra-cheque. Eles vão pedir, na época pelo menos, né? Eles pediram antecedentes criminais de todos os países que você morou por mais de 6 meses nos últimos 10 anos. Se você morou em mais de um país, então no meu caso foi Brasil e Canadá. Tive que apresentar antecedentes criminais. Carta em todos os bancos que você tem qualquer tipo de investimento ou aplicação. Na época eu tinha, acho que 2 bancos, tive que falar com os dois e pedir. Um deles, eles têm uma divisão específica para isso, então eles já mandaram um documento em inglês, o Leonardo tem conta assim assado, por aí vai. E o outro não, eles mandaram tudo em português, tive que fazer tradução para tudo. Foto, e aí a foto é bem específica, igual na época que a gente tinha que tirar foto para passaporte aí no Brasil, que você tem que tirar foto bonitinho e tal, eles cortam certinho. Aqui você vai nos lugares para tirar foto e aí os caras fazem, tem um formato bonitinho. E um exame médico. O exame médico a gente já tinha feito pro visto de estudante, só que o exame médico também tem prazo de validade. E aí não tinha nada dizendo que tinha prazo de validade ou não. E aí nós achamos que estava válido ainda e vamos submeter o mesmo, mandamos o mesmo. E eles pediram, falaram não é válido. A gente precisa de um exame médico válido. E aí isso, na real, atrasou um pouco. No caso, a maioria das clínicas que o governo canadense tem credenciadas para fazer esse exame, eles têm um sisteminha online lá que é conectado com o serviço de imigração. Até vai receber, e você vai receber um relatório, né, e tal, com algumas coisas do exame, que você pode escanear e mandar. Você deve escanear e mandar, no caso, esse comprovante. Mas o exame médico completo mesmo, eles recebem tudo via sistema lá. No caso, quando nós fizemos a segunda vez, nem enviei nada.
de repente do nada, olha, favor enviar o passaporte. Porque tem um aspecto que você vai ter que enviar o passaporte. No caso da minha esposa, eles pediram alguns documentos a menos, que foi o certificado de casamento, porque obviamente eu tenho o meu, né? E carta dos bancos, porque eles pedem comprovação financeira só para a pessoa principal que está aplicando pelo perfil. Eles deram um prazo de 90 dias, isso eu acho que não mudou, porque quando eu estava trabalhando na outra concessionária aqui, na outra cidade que a gente está morando, um colega de trabalho também estava aplicando no caso, e ele recebeu o convite e foram 90 dias também para submeter toda a documentação. Em relação à tradução dos documentos, existem várias empresas, obviamente, que fazem. No caso, nós utilizamos uma lá de Brasília, que dá para fazer tudo pela internet. Manda um PDF para eles traduzem e te mandam um PDF traduzido. Você paga tudo com depósito bancário e tal, dá para fazer tudo digital. Eles disponibilizam na agência deles uma cópia física lá, se você quiser. Toda vez que eu precisei traduzir um documento, a gente usou eles. Quando eles tinham a cópia, algum conhecido meu buscava para mim, e aí às vezes que eu fui visitar ou que a minha esposa foi visitar o Brasil, nós pegávamos para ter essa cópia escrita, né? É sempre bom, sei lá. Eu ainda acredito que é bom guardar esse tipo de documento. Talvez não seja necessário, mas tudo bem. Tendo isso, depois que nós submetemos tudo, eles falaram, não, beleza, vocês podem aplicar, né, realmente vocês foram aceitos para aplicar para residência permanente. Pediram para que nós enviássemos o passaporte e as fotos. Aí nós enviamos o passaporte e depois de sei lá quanto tempo, não lembro, eles mandaram de volta o passaporte com um visto de entrada única. O que quer dizer esse visto de entrada única? Ou você sai do Canadá e quando você voltar, você tem que estar com seus documentos na mão, porque o que é aquele visto, para que serve, né? Com aquele visto você finaliza o processo para ter certeza que você vai ter a sua residência permanente. Então no nosso caso, como a gente não tinha viagem para fora do Canadá planejada, eles têm alguns escritórios de imigração espalhados ao redor do país, e aí nós fomos um desses escritórios com os documentos, né? Na verdade nós tivemos que ligar e marcar um horário, levamos toda a documentação que pedia, e aí com aquilo eles assinam lá uma papelada, eles fazem, tipo, fizeram 4 perguntas, no nosso caso a gente deu sorte, eles não olharam não pediram nenhum documento para olhar, então foi super tranquilo. Beleza, eles imprimem o que a mocinha chamou de certidão de nascimento no Canadá, é um documento que ela falou, olha, esse documento aqui não forneça para ninguém, se alguém precisar uma cópia autenticada no máximo, isso aqui é de vocês, não perca de vista nunca, é a sua certidão de nascimento do Canadá como residente permanente. Com isso na mão, ela falou, olha, agora são cerca de 56 dias para chegar a carteirinha como residência permanente. Inclusive até o pessoal procurando no meu Instagram, aí eu postei, felizaço. Óbvio, né, também depois de tudo que você tem que levantar, a documentação, a incerteza, o estresse. E realmente, com 50 dias, foi muito em cima mesmo, com 50 dias nós recebemos a nossa carteirinha de residente permanente. Tem validade, tem lá umas regrinhas que você tem que seguir para reaplicar de novo, são 5 anos, então antes disso são 2 anos, você não pode fazer viagens longas para fora do Canadá, você tem que estar no Canadá nos últimos 2 anos para poder ter direito a renovar a sua residência permanente e tudo mais. Então é isso. Para quem tinha dúvida, para quem perguntava, foi isso. Se o pessoal gostar, quiser, eu faço um vídeo falando um pouco mais da vida aqui no Canadá. De novo, não sou nenhum especialista, isso é a experiência única da minha esposa e minha. Eu tenho outros amigos que estão aqui, tiveram experiências completamente diferentes e foram por caminhos diferentes. Como eu comentei, são vários os caminhos. Espero que tenha ajudado. Se vocês quiserem ver mais algum vídeo, alguma coisa assim, dá um oi aí, deixa um comentário, manda um inbox pra mim no Facebook, qualquer coisa assim. E aí eu faço mais um vídeo falando sobre como é a vida no Canadá, se preparar pro frio e essas coisas todas, alguns mitos que a gente vê por aí. Beleza? Valeu, galera.